Bom dia. Eita. Bom dia. Agora sim eu vi crente falando. Eu sou a Isadora. É um prazer estar aqui, é uma honra, uma alegria muito grande poder ministrar para vocês. E o tema que eu vim trazer é o protagonismo dos anti-heróis. Eu venho perguntar para você se você sabe o que é um anti-herói. Se você conhece algum anti-herói. Quem aqui já viu Deadpool? Bastante gente. Quem aqui viu o filme do Coringa em 2019? Legal o filme, né? Esses são dois exemplos de anti-heróis. Como assim? O Coringa não é o vilão do Batman? Com o filme de 2019, a gente foi mostrado que o Coringa ele fazia as coisas porque ele tinha um transtorno. Porque ele era uma pessoa falha. E às vezes a gente foi pro lado dele, né? Normal. Foi mostrado o Coringa como alguém frágil. E é por isso que ele se entregava à maldade. É fácil ser empático com o Coringa dessa forma? Isso é um anti-herói. O cinema, os quadrinhos fazem um anti-herói para que a gente se identifique com ele. Para que a gente perceba que por mais que ele faça maldade, é porque ele tem uma circunstância, um trauma. Ou porque ele pensa assim. Então, o anti-herói, ele é um campo cinzento, onde o branco é o herói e o preto é o vilão. Ele está no meio dos dois. Ele é um intermediário. O que caracteriza um anti-herói é ele se mover por interesses pessoais. Ele apresenta comportamento desagradável, como o Deadpool, ele é um cara muito sarcástico, ele faz piada de tudo, e ele tem um humor negro. Os anti-heróis apresentam um comportamento cruel, em muitos deles, né? Mas eles também são encantadores. Isso te parece comum, de alguma forma? Não só no ambiente dos quadrinhos e dos filmes? Eles aproveitam as características tanto dos mocinhos como dos bandidos. E usam para o bem pessoal, que pode variar tanto da honra até a vingança. Seus atos, eles parecem imorais à sociedade. Não necessariamente são crimes. Por isso que eles não são caracterizados como vilões. Mas imorais. Mas a gente não está aqui, né, para aprender a ter uma aula de anti-herói, de filme. Às vezes isso é chato. A gente está aqui para entender qual é a relação dos anti-heróis com o cristianismo. O que seria, né, um anti-herói para o cristianismo? Mateus 23, 27 ao 28 diz assim: Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e toda espécie de impureza por dentro. Por fora parecem justos, mas por dentro seu coração está cheio de hipocrisia e maldade. Os fariseus, eles exaltavam a lei, né? Eles queriam purificar o povo, tirando, afastando, excluindo tudo que fosse impuro. Só que, e a gente pode pensar que isso é um pensamento meio correto, porque a gente tem que tirar a maldade do meio do povo, né? Porque onde Deus habita, não habita a maldade, o pecado. Mas eles faziam de forma errada. Eles não pensavam no próximo, eles pensavam em si. A glória que eles queriam manifestar, sendo sacerdotes, não era para Deus. Era para eles mesmos. E isso é ser movido a interesse pessoal. Isso tem um nome, né? O cristão anti-herói, ele geralmente vai se mover de uma forma. Através do hedonismo. Então, o que é o hedonismo?
O hedonismo é cada uma das doutrinas que concordam na determinação do prazer como bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral. É comum isso? Hoje? Ou não? Ah, não, ninguém pensa em si mais. Foi falado aqui. A criação está sujeita à vaidade. As criaturas de Deus estão sujeitas às suas vaidades. É pregado pelas mídias e pelas pessoas que o que importa é ser feliz. Que elas merecem tudo. Que tudo que elas têm que fazer é para o próprio bem, para o prazer. O que elas fazem tem que fazer elas se sentir bem. E às vezes a gente pode pensar, né, o mundo faz isso. Eles fazem, olha lá. Estão fazendo, bando de pecador. Você também é. A igreja está inserida no mundo. A sociedade contamina a igreja. Ela influencia, a cultura influencia a igreja. E ainda mais nesse tempo que a gente passou isolado. Voltado para si. Uma situação, pandemia, quarentena, isolamento social, fez com que a gente se voltasse para si. Afinal, nós começamos a conviver com os nossos pensamentos. Começou a vir as coisas que a gente às vezes nem sabia que tinha. Ou sabia e suprimia e reprimia. Isso está presente na igreja. Não vê quem não quer. E, infelizmente, a igreja evangélica brasileira, no geral, tem se movido assim. A grande maioria. E isso é o protagonismo anti-heróico dentro da fé cristã. E ele se manifesta de 3 formas. Em 3 pontos ele ataca. O hedonismo ele vai tocar em 3 pontos. O primeiro é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quantas vezes nós achamos o culto ruim? Nós vamos para casa insatisfeitos com a palavra. Quantas vezes você pensa e a palavra hoje foi fraca? Foi curta? Foi muito longa. Quantas vezes a gente não gosta das músicas? De manhã cedo não dá para ter júbilo. Não pode. Não estou acordado para isso. Nós adotamos um comportamento de que o culto tem que fazer o meu bem, tem que me satisfazer. Tem que fazer com que eu saia bem. Uau, hoje Deus falou. Tudo bem a gente ter preferências, é normal. É natural a gente gostar de algumas coisas e outras não. O que eu vou dizer aqui agora talvez soe pesado ou não também. Mas tem coisas que a gente precisa matar. O culto, ele não é para ti. Não é. O culto, ele não é para fazer você se sentir bem. É para cultuar a Deus. Não é você que recebe um culto. É você que entrega um culto. É sobre Ele. Um dia da semana para algumas igrejas tem culto. E ainda assim nós queremos que seja para nós. Mas não estou dizendo que você não pode se sentir bem no culto, tá, gente? Você pode. E geralmente, quando você sai bem de um culto, é porque realmente você prestou um bom culto a Deus. Porque você estava lá entregue. Mas quando você sai insatisfeito, suspeite. Que a tua motivação ali não era para cultuar a Deus. E a igreja não é ir a um teatro. Não é ir olhar um filme. Não é ir num show. Eu sei que às vezes as nossas bandas são demais, né? Mas não é ir num show. A igreja, ela não é formada de espectadores. É formada de adoradores.
E adorar é um movimento ativo. É algo que você faz ativamente. Você se move para isso. Para você entregar a Deus aquilo que Ele é digno. Se você se pergunta, que Deus é esse que quer que a gente glorifique a Ele? O único motivo, o primeiro que tem que vir na sua frente é que Ele é o único ser digno de adoração. O único. E assim acontece o protagonismo dos anti-heróis dentro da igreja. Quando a gente coloca Deus no lugar que não é dele. E nos colocamos no lugar que é dele. Quando a gente faz o ambiente que é para a glória de Deus, para expressar o amor a Ele, como um ambiente em que você tem que ser o protagonista. Em que a glória tem que ser para você. Para mim. Nós não podemos agir dessa forma. Nós precisamos colocar Deus no lugar dele. Não que ele não esteja, mas às vezes a gente gosta de se sentar no trono. Segundo ponto que o protagonismo anti-heróico toca é justamente no segundo mandamento. Amar o próximo como a si mesmo. Nós, como hedonistas, estamos voltados para nós, para os nossos prazeres. Vamos ao culto, vamos ao lugar de adorar a Deus, esperando que a gente tenha uma experiência emocional, que a gente entre em êxtase. Acontece, sim, mas esse não é o fim, não é a finalidade. Aí quando você não tem, foi ruim. Deus não falou hoje. Não é assim. E o pior, a gente não percebe que talvez não tenha sido para você, mas foi para o nosso irmão. Porque a gente não se importa com o crescimento espiritual do próximo. A gente quer o nosso suposto crescimento espiritual. Para um cristão anti-herói, o próximo não importa. O que importa é ele. E isso não só contamina a igreja, porque esses pensamentos que muitas vezes nós manifestamos contagiam os outros. E não só contamina a igreja, contamina quem está fora. Porque é visto o que a gente faz. Normalmente o que a gente faz num culto, a gente faz a semana inteira. E isso cria uma barreira para o evangelho. Para que as outras pessoas recebam o evangelho. Porque o nosso foco não está certo. E o terceiro ponto que o protagonismo anti-heróico vai tocar é algo que eu chamei de complexo Harvey Dent. Que é o vilão Duas Caras do Batman. Rapidinho a história do cara. Ele teve uma infância violenta, o que fez com que ele desenvolvesse transtornos mentais. Mas ele reprimiu tudo isso e, como adulto, ele se tornou um promotor público. E ele era um cara que buscava justiça. Ele era implacável no julgamento e na justiça para os criminosos de Gotham. Até que, num dos julgamentos, um criminoso jogou ácido no rosto dele e desconfigurou metade do rosto. Por isso, Duas Caras. E isso foi um gatilho para que ele não conseguisse mais controlar aqueles transtornos mentais, a ponto de distorcer a realidade dele. E ele começar a praticar maldade. E, em alguns momentos, ser o promotor justo, Harvey Dent, e em outros, ser o vilão Duas Caras. Tá, mas o que eu quero fazer analogia aqui, né? Existem pessoas que fazem o bem. Que fazem a obra, que trabalham, que realmente fazem o bem, que fazem obras genuínas, ajudam o próximo, mas que não fazem
pela motivação cristã, que fazem para que eles sejam percebidos como fazendo o bem. Olha, eu estou fazendo o bem, tomara que me reconheçam. São como os fariseus que jejuam e mostram que a cara é triste. Dizem, nossa, que espiritual, está jejuando. Que oram de pé nas esquinas para mostrar que eles estão orando de pé, olha lá. Muitas vezes a nossa motivação e a motivação desses cristãos anti-heróis vai ser que eu seja o mais espiritual. Nossa, como o cara é bom. Isso está errado. Não está certo. A motivação do nosso coração, como a Hillary falou aqui, tem que estar alinhado com Deus, com a vontade dele. Muitas vezes estes são até pregadores eloquentes, que falam e que convencem as pessoas, mas que não está com a motivação certa. Aí a gente pode pensar, né? Tá, mas eles estão fazendo bem, que mal tem eles serem ruins? Eles estão ganhando almas. A natureza carnal, ela vem para fora. Por que não é bom ser um anti-herói? Porque aquilo que a gente tem de ruim, ela vai aparecer. Porque onde habita o pecado, Deus não habita. Nós precisamos ter Deus dentro de nós e, para isso, não podemos ser nós mesmos. O anti-herói que está aqui dentro. Tito 2, do 11 ao 15, fala: pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de nosso pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. É por inteiro. A gente pode fazer, esses anti-heróis podem fazer do lado de fora, mas em casa, no secreto, onde eles estão no íntimo, eles com eles mesmos. Eles não são pessoas de Deus. Eles não são cristãos. Eles não mostram isso em pensamento. E o que está dentro vem para fora. Deus fala para a gente abandonar a prática, abandonar os desejos, abandonar isso que pode ser nosso prazer e que o hedonismo fala, façam, para viver uma vida com Deus, para ser realmente um cristão, um herói e não um anti-herói. Eu falei lá na definição do anti-herói que eles têm, as características deles são muito parecidas com as nossas, porque somos humanos. Né? Nós praticamos o mal, mas também praticamos o bem. Então, por que não é bom, se eu sou humano, ser anti-herói? Porque o cristianismo, ele vem falar, ele vem promover uma mudança de rota. Romanos 12, 2. Mudança de pensamento através do arrependimento. Reconhecer que a minha natureza, ela não é boa por si. Porque foi corrompida lá no Éden e o pecado entrou. Mas que eu tenho salvação. E que através do sacrifício de Cristo, eu tenho essa mudança de rota, se eu me arrepender e aceitar. Não é bom ser anti-herói. Negue a si mesmo. Negue aquilo que é ruim. Às vezes a gente olha esse versículo e a gente tem que pensar que nós temos que negar os nossos cuidados, negar a importância de nós mesmos, né? Não, que a gente tem que se diminuir realmente para que ele cresça, isso é verdade. Mas também negar a si mesmo é negar a prática do mal que quer vir para fora.
Não é negar que você não tem. Você tem, mas negar. Ela quer aparecer e você nega. Não, você não vai aparecer. É negar o anti-herói que quer se mostrar. Marcos 10, 24, 26 e 27. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: Filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. Perplexos, os discípulos perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: Para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Com a nossa força a gente não vai conseguir. Com as nossas obras a gente não vai conseguir. As nossas obras por si mesmas. Mas quando Deus age em convencimento, quando o Espírito Santo vem e te convence do teu pecado, da justiça e do juízo, e você tem essa mudança de rota, é possível. E uma das coisas do hedonismo é a gente negar o sofrimento, né? Fugir o máximo possível do sofrimento. É proibido sofrer. O cristão sofre. Isso vem totalmente contra o hedonismo. Cristo sofreu por nós. E a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e entender que vai ter sofrimento, mas que com Deus nós estaremos amparados e que para Ele tudo é possível. É ter coragem para olhar de frente para o sofrimento e dizer: vem, que eu te suporto porque eu tenho Jesus. Romanos 8, do 2 ao 4. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Ele nos entregou o Espírito para nos consolar, para nos ajudar. E a lei do pecado, ela não rege mais os nossos atos, mas sim a lei de Deus, a graça de Deus. Porque somos salvos. Este mundo não era digno deles. Quando o mundo que está dentro de você quiser falar: olha aqui, estou aqui, vem, vem. Você diz: eu não sou digno, porque eu fui salvo. Você não é digno dos meus atos. É essa postura que a gente tem que ter. Paulo fala em Romanos que não é para nós apresentarmos os nossos membros ao pecado. No que sentido? A minha mão é pecaminosa, Deus. Tu está entregando para Ele. Sim, você peca, o seu corpo peca. Mas você tem que ter uma atitude de dizer: o meu corpo é para a glória de Deus. E se convencer disso todo dia. Que é para a glória de Deus, e não mais ficar mostrando tudo que você é para o pecado, dizendo: eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco. Mas virar para Deus e mostrar: Deus, isso é teu, pode agir. E nas minhas fraquezas, tu serás forte. Quando o anti-herói dentro de nós, vem surgir, é porque é justamente nas nossas fraquezas. A nossa fraqueza de ceder ao nosso desejo, aos nossos interesses. Mas Deus fala: se volta para mim, se apresenta para mim, que eu vou ser forte nessa fraqueza. Nesse vazio que está dentro de você, é ali que eu estou. É ali que eu me manifesto.
Não nos apresentemos mais ao pecado, mas a Deus. Então nós temos que matar isso, né? Tentar ao máximo. Isso é uma obra de todos os dias. É um processo. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente mata o anti-herói? Tira ele. Faz com que ele não seja mais influente. De duas formas. Obediência e disciplina. Deuteronômio 26, 16 ao 19. Hoje, o Senhor, seu Deus, ordenou que obedeçam a todos esses decretos e estatutos. Cumpram-nos cuidadosamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que andarão em seus caminhos, obedecerão a seus decretos, mandamentos e estatutos e farão tudo o que ele mandar. O Senhor declarou hoje que vocês são seu povo, sua propriedade especial, conforme ele havia prometido, e que devem obedecer a todos os seus mandamentos. Se o fizerem, ele os colocará muito acima de todas as outras nações que ele fez. E vocês receberão louvores, honra e fama. Serão uma nação santa ao Senhor seu Deus, exatamente como ele prometeu. Hebreus 11 traz uma galeria de heróis. Fala de história de Moisés, de Abraão. Eles obedeceram. Abraão saiu da terra da parentela dele. Moisés foi lá e falou com o faraó, confrontou o cara. A gente conta a história deles até hoje. E vocês receberão louvores, honra e fama. Essa não é a motivação principal. A obediência é porque vocês amam a Deus. É porque nós amamos a Deus. E aí, quando nos tornamos esses heróis, a nossa história deixa uma marca que dura, que fica, que é contada como exemplo, como testemunho. Você é um testemunho para as nações, para o reino de Deus. Repita: eu sou um testemunho do reino de Deus. É você o herói, não o anti-herói. Hebreus 12, do 5 ao 11. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todos aqueles que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos, que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do Pai de nosso espírito e assim obter vida? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. O pecado para sair dói. Agora está de dia, não dá para fazer a dinâmica. Mas se a gente apagar a luz por 5 minutos ou menos, aí do nada eu acender, vai doer o olho?
para tirar aquele pontinho de escuridão que está dentro de você, vai doer. Porque vai vir para fora algo que a gente não quer. É vergonhoso. Mas a disciplina é de Deus, o nosso Pai, que nos ama, que nos considera filhos. Ele te chama para ser... você não é um bastardo. Aceite a correção, a disciplina. Seja manso e humilde para entender que aos pés do Senhor você precisa ser ensinado e disciplinado. Mas é porque você é filho e terá uma colheita em cima disso. Mas obedecer precisa de novidade de vida. Afinal, a gente não vai fazer nada que não faz sentido para nós. Todas as coisas que você faz no seu dia, independente do que seja, faz sentido para você. Por isso você faz. Por isso você tem a profissão que você tem. Por isso que você fala do jeito que você fala, porque faz sentido esse tipo de comunicação. Só que os decretos de Deus para nós que não estamos nele, nós não. Para as pessoas que não estamos nele, eu estou nele, graças a Deus. Para as pessoas que não estão nele, não faz sentido. Então, como é que eles vão obedecer? Eu acho até cômico que, às vezes, a gente exige do não cristão que ele tenha atitudes cristãs. A gente exige que ele faça as coisas certas. Sendo que ele não é cristão, ele não tem nada que fazer o que é cristão, se ele não é. Se a mente dele não é assim. Nós precisamos buscar a novidade de vida uma vez que somos salvos. Para que a gente entenda e faça sentido obedecer. E a gente esteja sensível à disciplina e disponíveis. E querendo se mover assim. A gente precisa ser convencido. E o Espírito Santo está aí. Ele convence. Ele intercede por você. Nas coisas que você não sabe que você tem que interceder. Ele está intercedendo. Aquilo que ainda não veio para fora, fica tranquilo, o Espírito Santo está ali. E no tempo certo vai vir para fora. Se você quiser. Porque senão, como o Christian falou ontem, se você não quer, não vai acontecer. Porque Deus é amor. Ele não obriga os filhos, as pessoas, as criaturas a amarem Ele. Amor obrigado não é amor. Mas agora, eu quero matar o anti-herói, né? Eu não quero ser o anti-herói. Eu entendi que eu tenho que obedecer e que tem que fazer sentido, e eu quero isso. Mas como que eu posso fazer isso, Isa? Vou falar 3 práticas aqui, que são bem comuns. Deviam ser bem conhecidas para nós. Oração, jejum e meditação na palavra. Mateus 6, 5 ao 8. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. É tipo fazer birra, sabe? Pedir, e aí tu ganha. Com Deus não é assim.
Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. O ato de... Aqui nesse versículo a gente pode pensar, tá, mas se Deus sabe, por que eu tenho que pedir? Por que não me dá? Se Ele é bom. Aí a gente tenta Deus, né? Fica desafiando Ele. Porque se você não pede, quer dizer que você não acha que precisa. É por isso que você tem que orar. Porque se você não pedir, quer dizer que você não acha que precisa. Quer dizer, você, não tem que ter isso. Mas quando você pede, você está dizendo, Deus, eu preciso de Ti. Essa área precisa mudar para a Tua glória. Para que esse pecado não habite mais em mim e que você habite. A oração, ela também é relacionamento com Deus. Você precisa se relacionar com Ele. Deus, Ele é um pai presente. Mas você também precisa ser um filho presente. Não um filho que afasta o seu pai. Como é que você vai obedecer se você não sabe o que Ele manda? Ou se você não entende por que Ele manda dessa forma? A gente precisa orar para ter esse relacionamento e cada vez mais se tornar parecido com Ele. Quem aqui fez um amigo ultimamente, aí começou a conviver muito com ele e está falando igual a ele? Eu não sei se vocês percebem, mas muitos dos meus gestos, quem conhece o Gustavo, são iguais ao Gustavo. Iguais. Eu faço assim, aí eu faço assim. Daqui a pouco eu estou fazendo a cara dele. Porque é muita convivência. É muito ensino, ele é meu discipulador na questão da palavra, do estudo. A gente pega. E Deus está falando, tenha relacionamento comigo. Para você se parecer comigo. Para você ser o meu agente. Se você não tiver, você vai ter um relacionamento com o inimigo. Aí você vai ser o quê? Como o Gustavo falou, um agente do inimigo. Não dá. A gente tem que se relacionar com Deus. Se você não tem, está na hora. Aproveita aqui que o céu está aqui. Segunda prática, jejum. Com oração, né? Porque jejum sem oração é passar fome. E se você quer fazer jejum para emagrecer, existem outras formas também. Às vezes mais eficientes, depende, tá? Quem não entendeu, eu sou acadêmico de educação física, então a gente estuda essas coisas. O jejum com a oração, ele vai servir para você matar o anti-herói. É aqui que você crava a espada nele. Só que esse matar é um pouquinho diferenciado, né? Você não tá como um sniper, ele tá lá e tu... Tá! Não é. Ou que nem o Thanos. Não é. O jejum vai trazer para fora. Vai mostrar. Quem aqui já fez jejum e do nada se viu fazendo coisa que fazia tempo que não fazia? Pensar coisas. Vinha aquela podridão. E tu fica, meu Deus, o que é isso? Saiu o monstro. Tá aí? Tá mostrando o que você tem que fazer. O jejum, ele vai revelar onde que precisa mudança. E ele vai orientar o comportamento do herói. Faz parte do treinamento. Fazer jejum com oração é você olhar na cara de quem você é, do outro lado da moeda. E você dizer assim, vai embora. Eu não pertenço mais a você. Você não pode viver aqui.
Você não é bem-vindo aqui. Quem é o Espírito Santo? Terceira prática, meditação na palavra. A meditação na palavra ela vai fortalecer os nossos pensamentos através da voz escrita de Deus. Às vezes, crente que diz que Deus não responde, mas que nunca abriu a Bíblia, está errado. Deus ele fala de inúmeras formas, ele vai se comunicar de inúmeras formas, do jeito que ele quiser. Mas ele nos deu algo de mão beijada. A Bíblia. Ah, mas eu não gosto de ler, Isa. Tem áudio, tem Bíblia em áudio. Começa em áudio, aí vai para a leitura. É muito difícil, Isa, tem várias versões. A mensagem, não é das melhores, não é das melhores. NTLH, que é a nova versão na linguagem de hoje, são fáceis. A NVT, que é a que eu estou usando, ela é muito boa. Existem vários recursos. Temos que ler a Bíblia. Mas meditar na palavra não é só ler. Não é você só fazer aquele estudão bíblico. É importante, tem que fazer. E é muito bom. Mas meditar na palavra é pegar aquela passagem, olhar para ela 1000 vezes, ler ela 1000 vezes e começar a entender aquilo na sua vida. E que aquilo comece a fazer sentido na sua vida. É você começar a se fortalecer. É a academia do herói. Precisamos ler a Bíblia, precisamos meditar na palavra, pedindo para que o Espírito Santo nos revele as coisas. Que Ele fale através dali. Porque nós precisamos também da ajuda dEle. Afinal, como é que a gente vai obedecer sem saber qual é a ordem? Como é que a gente vai entender a disciplina de Deus sem saber onde é que ela está? A Bíblia, a palavra de Deus é a nossa ordem, é a nossa regra de fé e prática. Para ter fé, precisa ter conhecimento da palavra. E assim nos movermos. E essas 3 práticas, elas são um combo. Que eu gosto de colocar como ponto central no jejum. Porque no jejum precisa ter oração. O relacionamento com Deus. Para que às vezes ele vai te dar uma exortação bem brava. Um soco. A gente gosta de falar que é uma agressão física, né? Que é um baque. Mas às vezes é uma brisa suave. Porque tem vezes que a disciplina não é mais um tapa na bunda. Algum pai bate na bunda de um filho adulto? Quando você é maduro na fé, talvez a disciplina não venha como um soco, mas sim como uma voz que orienta, que fala manso, firme, mas que está falando. E Deus é tão bom que, da maioria das vezes, Ele faz isso no secreto. Às vezes tem que usar o público. Mas Ele fala em secreto essa disciplina. Ele te humilha ali, para que você entenda o amor dEle. Então o jejum ele vai trazer para fora. Você está orando com Deus do teu lado ali, ó. Tá vendo isso aí? Tem que mudar. Aí você vem com a palavra de Deus que vai te fortalecer e vai ser a tua espada. E vai chegar aqui, ó. Tu quer viver, anti-herói?
Mas aqui diz que não. A palavra fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a gente pode ter medo, do diabo. Porque ele vai vir e vai tentar. Que ele é o devorador. Mas o simples fato de você resistir, de você olhar na cara dele e falar: não. Tá vendo aqui? Olha quem tá do meu lado. Sai. E ele não só se afasta, ele foge. Ele está nos chamando para matar esse anti-herói. Isso que nos afasta dele. Simplesmente porque queremos ser nós mesmos. E não Cristo. Então, um dos primeiros passos para ser um herói da fé é reconhecer o anti-herói dentro de si. É entender que você é mau, mas que Deus é bom. E Ele está do teu lado. E Ele vai te ajudar. Romanos 8, versículo 5 até o 17. Estamos encerrando. Opa, não mudei o livro aqui. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos de Abba, Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Não cabe hedonismo na vida do crente. Porque nós vamos sofrer. Mas nós vamos sofrer com um sorriso no rosto. Porque Cristo sofreu. E Ele não praguejou. Assim como seremos por simplesmente dizer, eu sou cristão. Assim como seremos caluniados, vão nos zoar, como zoaram Jesus, nós receberemos a glória. Nós estaremos com Ele. Você entende o peso da palavra co-herdeiro? Não é só herdeiro, é ser herdeiro como Cristo foi.
O mesmo Espírito que estava em Jesus está em você. Ele te manda fazer coisas maiores. Maiores. O ministério dele foi 3 anos. Ele fez coisas gigantescas. A gente está mais de 2000 anos com o Espírito. Coisas maiores. Mas nós não podemos mais ser guiados pela nossa natureza humana. E sim, sermos heróis. Voltados para Deus. E a gente falou vários exemplos de heróis, né? Da galeria ali. Mas o nosso maior exemplo de herói é Jesus. Ele morreu para te salvar. Ele foi obediente a Deus. E disse, Deus, eu vou morrer por esse bando de pecadores. Só que ele não só morreu por um bando de pecadores, ele amou um bando de pecadores. E agora eu quero que você entenda o peso do sacrifício de cruz. Quando Jesus pede para ele afastar o cálice, para Deus afastar o cálice, não é só do peso do pecado do mundo inteiro. Estou falando isso porque eu me convenci muito disso essa semana. Não é só a dor do pecado, aquela dor que sai. Não é só isso que Cristo sentiu. O Filho de Deus, que andou com Deus a vida inteira, que era amado do Pai, cujo Deus falou dos céus, este é meu Filho amado, se tornaria inimigo de Deus, porque o pecado estaria nele. Não inimigo de lutar contra Deus, né? Mas simplesmente porque ele receberia toda a carga do pecado sobre ele. E quando Jesus pediu para afastar o cálice, mas seja feita a vontade de Deus, o que Deus respondeu para ele? Nada. Ele recebeu silêncio. Ele se tornaria... Ele seria afastado de Deus ali, da presença, do amor dele, para poder receber a ira de Deus e morrer com todos os pecados, ser o sacrifício perfeito. Afinal, ele nunca pecou. Sabe esses problemas que a gente tem na adolescência, que são horríveis, são muito chatos? A adolescência, para mim, foi minha pior fase. Aproveitem, adolescentes, que vocês estão na igreja, vocês não sabem a maravilha que vocês têm. Ou sabem. E aproveitem mais ainda. Jesus, ele sentiu isso. E ele não cedeu. Jesus, ele sentiu isso. E ele não cedeu. Aos pecados, às tentações dos adultos, ele não cedeu. E mesmo assim, ele foi pendurado no madeiro. E ele morreu. Mas ele ressuscitou. E decretou a vitória sobre a morte. Para dizer para você assim, ó, tá vendo essa morte que quer te pegar todo dia? Esse anti-herói que quer nascer todo dia e talvez se tornar um vilão? Eu venci ele. E eu te dei autoridade e poder para você vencer. Para você ter poder de dizer não. De ser corajoso. Não cabe mais protagonismo de anti-herói dentro da igreja. Não cabe mais protagonismo do anti-herói na vida do crente. Não cabe mais nós olharmos para o nosso umbigo único e somente. Nós precisamos mudar essa rota. E a boa notícia é, nós não estamos sozinhos. É difícil, mas nós temos alguém do lado que para ele nada é difícil.